Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma vez eu estou enviando um vídeo para que a gente possa refletir sobre o roteiro das células, sobre o tema que nós trabalhamos no domingo. E o tema desse domingo, da mensagem, foi tudo o que precisamos. De tantas coisas que nós acreditamos que precisamos, que são importantes para nós, poucas são aquelas que são necessárias, fundamentais. Então o tema é tudo o que precisamos. A partir de Romanos capítulo 4, dos versos 18 ao 25, que diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Pessoal, quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, por exemplo, Abraão, que nós acabamos de ler, citações de Paulo sobre Abraão, o próprio apóstolo Paulo, Moisés, Elias, Eliseu. Quando nós olhamos para essas pessoas, a gente carrega uma sensação de que não temos condições nenhuma de chegarmos aos pés do que esse pessoal foi. É aquela sensação e aquela forma como nós os enxergamos, como figuras vinculadas à perfeição, né? Mas não é sobre isso que o texto diz, e não é isso que o texto mostra, muito menos a Bíblia, quando conta a história desses homens. Porque Paulo introduz Abraão na sua fala, ou na sua escrita, depois de escrever 3 capítulos defendendo a tese de que não há distinção entre as mais diversas pessoas. Não há distinção entre gregos, judeus, gentios. Todos estão no mesmo barco, caminhando para a perdição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que diz o capítulo 3, verso 23. Ele fala também que não há um justo, nenhum sequer, citando textos do Antigo Testamento. Ou seja, é essa ideia de que não há diferenciação, todos nós estamos no mesmo barco, contendo a mesma condição. Então não há ninguém que se possa considerar melhor porque pratica as leis, porque é mais moral ou porque faz as coisas mais certas do que outros. Isso aí tem uma diferenciação no cotidiano. É lógico que eu quero conviver com pessoas que estejam preocupadas em fazer o bem. Mas diante de Deus, há uma diferenciação, não por aqueles que querem fazer o bem ou que não querem fazer o bem, mas entre pecadores e justificados. E todos pecaram, aos olhos de Deus todos pecaram e estão numa mesma condição, e todos precisam de Cristo. Então é nesse momento que Paulo utiliza a figura de Abraão para dizer que Abraão, mesmo em um passado distante, ele não foi justificado pelas suas obras, mas ele foi justificado pela sua fé. Então certamente tudo isso é uma obra de Deus, foi Deus quem chamou Abraão e é Deus quem o capacita. Então é a partir desse prisma que a gente vai começar a nossa reflexão. Então algumas perguntas para que a gente possa refletir a partir desse texto. A primeira pergunta é: o que fez de Abraão uma pessoa relevante? Ele era muito diferente de nós? Então assim, quando a gente olha para a história de Abraão, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que não. A gente percebe que Abraão era uma figura como qualquer um de nós. Abraão estava lá junto com a sua família. Em Gênesis capítulo 12, é o momento em que Deus ele se manifesta a Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Mas quando você olha para a história de Abraão, você vê fraquezas em Abraão.
Você vê um Abraão que, por mais que ele seja tido aqui por Paulo como um homem de fé, é um homem que num primeiro momento, em alguns momentos duvidou, em alguns momentos fraquejou, como qualquer um de nós. Né? Porque há dias que a gente está com muita fé, há dias que a gente encara todas as coisas, há dias que a gente enfrenta tudo pela fé. Mas há dias que a gente não tem desejo nenhum, a gente fraqueja, a gente fica angustiado, descrente, incrédulo, né? Parece que as coisas não vão acontecer, né? Num dia a gente canta pelo Senhor, marchamos sim, no outro dia a gente está cantando misericórdia a Deus. Né? Tem misericórdia, fala comigo, se manifesta. Aliás, quando a gente lê alguns salmos, a gente vê alguns salmistas desesperados. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me ajuda, eu clamo a ti, meu grito de socorro. Entendeu? Então, assim, o que fez de Abraão uma pessoa relevante? Ele não era diferente de nós. O que torna uma pessoa relevante, não só Abraão, é a fé. E é isso que esse texto está dizendo. Todos nós estamos no mesmo barco, mas alguns se entregam a uma vida de fé. Alguns aderem a uma vida de fé. A segunda pergunta que eu queria fazer é: quais milagres Abraão experimentou através da fé? Porque assim, se a fé era um instrumento presente na vida de Abraão, eu queria que você refletisse agora sobre quais milagres Abraão experimentou através da fé. Bom, nós vimos Abraão vendo a manifestação de Deus de várias formas, ouvindo a voz de Deus. Mas o texto aqui, ele cita um milagre que Abraão experimentou. E Abraão, ele experimenta um milagre que, às vezes, muitos casais querem experimentar também, que é a possibilidade de ter filhos. Abraão já era de idade avançada, Sara já tinha uma certa idade, Sara não podia ter filhos. Abraão não podia dar filhos à sua esposa. Abraão, que tinha fraquejado, tido filhos com a concubina da sua esposa, com a serva dela. Agora Abraão se vê numa situação muito difícil, porque ele tem uma promessa de Deus, mas ele não tem o filho com a sua esposa. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão, ele teve suas fraquezas, mas ele creu. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o tempo todo que Abraão creu. Né? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão acreditou nas promessas de Deus. Abraão, ele vivenciou essas promessas. E o capítulo 4 vai falar sobre Abraão. Então, qual foi o maior milagre que Abraão experimentou? O milagre que ele experimentou, através da fé que ele teve, foi a possibilidade de ver um filho vindo à existência a partir da sua esposa, que não podia ter filhos. Isso é um milagre. Né? Talvez você já tenha experimentado um milagre indo num médico e o médico falando assim, ó, não tem jeito, e de repente acontece. Um médico dizendo, vocês não podem ter filhos, e daqui a pouco o filho vem. Ou até mesmo o médico dizendo, ó, você tem uma doença, ela é incurável e daqui a pouco você está curado. Ou um médico dizendo, olha, não tem mais jeito, a gente não tem mais o que fazer, o diagnóstico te dá meses de vida e daqui a pouco anos se passaram e você está aí. Né? E o médico dizendo, ó, eu não sei o que aconteceu, mas é um milagre. Né? Às vezes os médicos dizem, é um milagre que aconteceu. Então, Abraão experimentou o milagre. E é interessante porque quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber no verso de número 17, no finalzinho, diz assim, que o Deus ele dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Olha que coisa linda! Deus chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Você entendeu? O nosso Deus, ele tem um poder para trazer à existência coisas que não existem. Isso é maravilhoso. Ele criou todas as coisas com a sua palavra poderosa e criadora. É essa a beleza do poder e da grandeza de Deus. Então, no verso 18, ele diz assim, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu.
A terceira pergunta que eu queria fazer é: o que significa crer contra a esperança? O que significa crer contra a esperança? Porque Abraão, contra toda a esperança, ele creu. Mas ele creu em esperança. Olha que termo estranho e fantástico ao mesmo tempo. O que significa crer contra a esperança? Com esperança. Diante de tudo que Abraão visualizava, Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha fé em Deus, mas Abraão ele não tinha condições palpáveis. Abraão ele não via uma condição permanente. Abraão ele não viu uma alternativa, uma saída. Então, quando a gente olha para essa realidade, Abraão ele experimenta um milagre através da fé, mas contra toda a esperança, porque a esperança era que nada acontecesse. A primeira esperança e a esperança mais clara era que nada acontecesse. Como que Abraão ia ter filho? Não tinha condições de ter filho. Sara não podia ter filho, ele estava velho já, não havia condições. Essa era a esperança normal, essa era a esperança do cotidiano. A esperança do cotidiano é que não há esperança. Mas Abraão, contra toda a esperança, contra toda a lógica, contra todas as leis naturais, ele creu contra a esperança. E porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. E porque ele creu, os milagres aconteceram. Porque eu não acredito no milagre só porque eu vejo sinais. Se eu vejo sinais e perspectiva, já não é milagre, são possibilidades. Mas quando eu vejo alguma situação que não há possibilidades, que não há circunstâncias, não há sinais, não há algo visível, aí é milagre. Aí eu estou acreditando no milagre. Deus pode pegar o nada e do nada criar algo. Quarta pergunta. Como que a fé pode tornar alguém justo? Essa é a quarta pergunta. Então, como que a fé de alguém pode tornar alguém justo? Porque aqui, quando a gente lê o texto, você vai ver que Abraão, ele creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça, diz o verso 3. Então, quando a gente vai lendo mais adiante, a gente vai ver a mesma questão na pauta, né? Que Abraão, ele creu em Deus. Verso 22, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, quando a gente crê, a gente recebe um crédito de justiça. Que crédito é esse? Esse é o crédito que diz que você crê e você foi tornado justo. Você crê em quem? Em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem nos justifica. É por isso que a morte de Jesus é uma morte substitutiva, porque a morte de Jesus substitui a nossa morte. Mas é fundamental que para essa morte fazer efeito na minha vida, eu preciso crer. Eu não preciso pagar por ela, eu não preciso me penitenciar, eu não preciso me punir, não preciso me açoitar. A única coisa que eu preciso fazer é crer. E é sobre isso que o texto está dizendo, que por causa da sua fé, ele se tornou justo, ele foi justificado. É lógico que quando a gente fala de Abraão, não há existência de Cristo. Ele foi justificado pela fé em Deus. Mas hoje nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, é a fé. Abraão não foi justificado porque ele fez boas obras, porque Abraão não foi justificado porque ele tentou sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Abraão ele foi justificado porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus, ele fraquejou em alguns momentos, ele teve dúvida em outros, mas ele creu, no geral ele creu, na sua pequenez ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça, isso tornou ele justo, isso fez com que nenhuma condenação pesasse mais sobre ele. Então, meu irmão, eu quero lembrar isso para você, não há mais condenação que possa pesar sobre a sua vida, porque Jesus levou todo o peso, ele se fez maldição por você, ele levou os seus pecados na cruz do Calvário, não precisamos carregar mais. É sobre isso que Paulo está falando. Quinta pergunta. Há algum pecado que você tenha cometido que a fé em Jesus não pode justificar?
Ah, pastor, eu fiz algumas coisas que não sei não, hein? Eu acho que Deus não vai me perdoar não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nada que você tenha feito de errado ou que você faça de errado que não possa ser perdoado. Mas aquilo que nós cometemos de errado, nós precisamos abandonar e viver uma vida nova. Então é sobre isso que nós estamos falando. Não há o que a gente faz que não encontre o seu perdão. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito, mas isso é outra história. Mas eu quero convidar você para que você creia em Cristo Jesus e que a sua fé em Cristo Jesus te traga uma paz tão grande, que traga uma leveza tão grande de saber que você é um perdoado. Se alguém perguntar para você qual que é a sua identidade, uma delas, né, uma das coisas que você pode dizer sobre a sua identidade, uma das características é que você é um perdoado. Quem é você? Eu sou um perdoado. Eu sou alguém que foi perdoado e que não carrega mais pesos. Eu tô assim cansado de ver cristãos carregando pesos pesados, porque não entenderam a força do perdão. Então quem é você? Você é um perdoado por Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. E sexta pergunta: quais atitudes práticas você pode colocar em prática para fortalecer a sua fé? Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quais atitudes práticas você pode colocar, né? Quais atitudes você pode colocar em prática para fortalecer a sua fé? Bom, eu quero citar algumas. O que a gente pode fazer hoje para fortalecer a nossa fé? Eu me lembro de um homem que se achega aos pés de Jesus. Ele vai clamar pelo seu filho que está enfermo e ele diz assim: Senhor, ajuda-me com a minha falta de fé. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é pedir para Deus colocar fé em nosso coração. Nós precisamos da fé e eu preciso pedir a Deus para inserir fé no meu coração. Você precisa pedir a Deus para que Deus insira fé no seu coração. Peça a Deus fé. Peça que Deus ele enche o seu coração de fé. Segundo, se alimente das coisas que gerem fé na sua vida, ou que geram fé na sua vida. Se alimente da palavra, se alimente de bons livros, se alimente de boas conversas. É por isso que no Salmo 1, a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Ou seja, ele não só se apega à palavra de Deus e às leis do Senhor, à palavra do Senhor, mas ele também evita o caminho dos pecadores, ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso que ele é feliz, porque ele não se deixa influenciar por coisa ruim. Aquilo do que você se alimenta é responsabilidade sua. Tem gente que fala assim: nossa, fulano só fala porcaria, nossa, toda vez fulano fica aqui, fulano vem em casa, nossa, só fala coisa ruim. Mas por que ele continua indo na tua casa então, irmão? Não, a fulana é fofoqueira, fulana é maledicente, fala mal de todo mundo. Por que você continua ouvindo as conversas dela? A gente ouve o que a gente quer. A gente pode romper com o que a gente quiser. É muito fácil chegar para alguém e falar assim: olha, desculpa, eu não gosto desse tipo de conversa. Quando você for falar essas coisas, não fala comigo sobre isso. A gente consegue cortar. O problema é que a gente tem interesse nisso. Posso fazer uma fofoca para você mais? Aí a gente fala assim: fala, conta. Sabe, tem coisa que não convém. Tem coisa que não convém. Então, assim, você é responsável pelas coisas que você traz na sua vida. E uma das coisas que fortalecem a sua vida de fé é tirar o que é podre da tua vida. Gente ruim, falas ruins, conversas desagradáveis, tira isso da sua vida e seja feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Então fica essa dica.
para que a nossa vida seja mais cheia da presença do Senhor. Eu quero milagres na minha vida e eu sei que você quer milagres na sua vida. E para que isso aconteça, a gente tem que se esvaziar da gente, a gente tem que se afastar de algumas coisas e a gente tem que se encher de coisas que nos tragam fé. Tá bom? Então enche a sua vida de fé. Talvez alguém esteja perguntando assim, poxa vida, mas Jesus ele andou no meio de todo tipo de gente. Sim, mas Jesus ele influenciava as pessoas. Ele não ficava dando conversa para que as pessoas o influenciassem. Jesus não parava para ficar ouvindo. Quando jogaram uma mulher adúltera aos pés de Jesus, ele não ficou perguntando, o que ela fez? Conta para mim. Nossa, mas foi com quem? Né? Com quem que ela adulterou? Quem que estava? Não. Jesus olhou para todo mundo e falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Olhou para a mulher e falou assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ponto final. Acabou. Acabou. Jesus não ficou ali, conta para mim. Agora aí, complicado, hein? Não. Ele simplesmente perdoou e enviou. É isso. Enche a sua vida de fé. Se alguma pessoa complicada ela quer ouvir o que você tem a dizer sobre Cristo, fale. Se ela não quer ouvir, dá tchau e vai embora. Tá bom? Então, enche a sua vida das coisas que te enchem do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E eu quero pedir a Deus a bênção sobre você, sobre a sua saúde, sobre a saúde dos seus queridos e daqueles por quem você tem pedido oração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e peço a tua bênção sobre a vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, que o Senhor abençoe a saúde, que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, alegria em nome de Jesus. Pai, abençoa as famílias que estão sofrendo nesse período da pandemia, aqueles que estão sofrendo com a perda da saúde. Ó Deus, fortalece a saúde de cada um e abençoa cada um em nome de Jesus. É o que eu peço desde já, oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.